Olá, pessoas, bem-vindos a mais uma aula de teatro online. Bom, hoje a gente começa a nossa aula de número 21. Já são 21 aulas de teatro. Ai, que saudade, que vontade que eu tenho de dar aula presencial. De estar ali junto com os alunos, de estar fazendo as atividades, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, ainda não podemos. Enquanto isso, vamos ficando por aqui nas nossas aulas online, ok? A aula de hoje é sobre comédia dell'arte. E por que a gente vai falar de comédia dell'arte? Bom, até a aula 20 a gente falou do Renascimento, certo? Lembra? Shakespeare, teatro renascentista, teatro elisabetano, aquela coisa toda. Agora a gente vai falar da comédia dell'arte, que aconteceu no mesmo período. A diferença de uma para outra é que a comédia renascentista ela era mais elitista e a comédia dell'arte era mais popular. Bom, tirando bem por cima, a gente pode considerar a comédia dell'arte como um teatro itinerante, tá? Aquele teatro de carroça. Ela era mais baseada na comédia, os textos eram todos cômicos e os personagens eram todos caricaturizados. Caricaturizados. Isso aí. Caricaturizados, estereotipados. São personagens que eles possuem características próprias de um tipo de pessoa. Acho que todo personagem possui característica própria de um tipo de pessoa. Não, mas na comédia dell'arte, eles são bem estereotipos, tá? O malandro é bem malandro, o bobo é bem bobo. Nós temos personagens que com certeza você conhece. Quer ver se não? Olha só. Pierrot, Arlequim e Colombina. São três personagens que ficaram conhecidos na comédia dell'arte e que a gente usa até hoje nos nossos bailes de carnaval. O esquema de apresentação da comédia dell'arte é bem perto da improvisação. Por isso também a comédia dell'arte foi considerada ou foi conhecida como a comédia do improviso. Isso lá no século XV e XVI, hein, gente? Olha só como estamos retornando ao Renascimento, porque hoje a maioria das comédias é de improviso. O stand-up é de improviso. Temos as comédias de improviso mesmo, os jogos de improviso, aquela coisa toda. E a gente vai brincar de jogo de improviso na próxima aula. Espera aí. Bom, os personagens. São muitos personagens da comédia dell'arte. Ficou pra gente esses três que a gente falou aí no início do vídeo, que é o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Mas tem vários outros. Espera aí que eu vou ler pra vocês. Olha só. Pantalone, Biguela, Pedolino, Putinella, Dottore, Capitano, Horácio e Isabella. A maioria dos personagens da comédia dell'arte, eles usam máscaras no rosto. Igualzinho lá no teatro grego, máscaras. Por quê? Porque é o período renascentista, a gente está voltando aos moldes clássicos, a gente está voltando à cultura clássica e à arte clássica. Opa, peraí, falei arte e falei cultura separados? Sim, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de arte e cultura. A comédia dell'arte ela nasce na Itália e depois vai para a França. Tá? Temos aí três grandes companhias que se destacaram, que é a... Três grandes companhias que se destacaram, que é a... Tenho que ler. Gelozzi, Confidente e Fedeli. E como é que se cria um personagem de comédia dell'arte? Primeiro a gente tem que pensar na história como um todo e depois no comportamento que aquele personagem tem dentro da história. Quando a gente sabe o comportamento dele, a gente exagera no comportamento para criar um movimento bem estereotipado, tipo, se eu vou roubar, se eu vou ver, se eu vou falar, se eu quero escutar, se meu coração está batendo. E criamos movimentos assim e chegamos até a percepção do personagem. Um personagem mais romântico, um personagem mais malvado. Vocês estão vendo? É legal, não é?
As apresentações das comédias dell'arte aconteciam geralmente nas praças ou nas ruas. E os temas eram, assim, bem próximos da traição, do adultério, do amor e da velhice. O roteiro era simples e dava a oportunidade, dava a chance do ator improvisar em cima dele. Então, as piadas, elas vinham naturalmente, ou então eram velhas piadas reutilizadas. E que cabiam bem no texto, é claro, né? Não adianta falar uma piada velha que não tem nada a ver com o texto. Muitas das ações elas eram facilmente ajustadas para satirizar escândalos locais, aquelas coisinhas que estavam acontecendo principalmente na política ou nos poderes, porque como a comédia dell'arte ela ficou em alta do século XV até o século XVIII, o poder da nobreza e do clero era muito forte, então eles eram muito satirizados. Tinham atores que escolhiam seus personagens e às vezes eles representavam aquele mesmo personagem por toda a vida. Geralmente quem fazia o Pierrot sempre fazia um Pierrot. Quem fazia o Arlequim sempre fazia um Arlequim. Uma outra característica da comédia dell'arte é o uso da latzi, L-A-Z-Z-I. Latzi são movimentos cômicos previamente ensaiados que são utilizados dentro da apresentação. Por exemplo, quando um palhaço chuta a bunda do outro, ou quando um ator de comédia dell'arte chuta a bunda do outro. Bunda não, bumbum. Chuta o bumbum do outro. Eles ensaiam esse movimento para um não machucar o outro, é claro, porque por mais que eles não se gostem, eles são amigos. E apesar de eu ter falado já quase tudo para vocês, eu achei um vídeo no YouTube maravilhoso, que é lógico, eu vou deixar o link dele aqui para todo mundo saber qual é, para dar os créditos para o dono do vídeo, mas eu quero que vocês assistam daqui agora. Olha só, que vídeo fantástico, que fala tudo sobre comédia dell'arte. Ele misturou umas imagens de coisas mais atuais, mas também tem imagens de comédia dell'arte. Então é esse vídeo aqui, ó. Quase tudo sobre comédia dell'arte. A comédia dell'arte surgiu na Itália no século XV e também se desenvolveu na França séculos depois. Foi bastante popular até o século XVIII. As companhias de comédia dell'arte eram itinerantes e se apresentavam na maioria das vezes em praças públicas ou ruas. As apresentações eram de improviso. Os atores seguiam apenas um roteiro simples que permitia liberdade de criação. Os principais temas abordados eram adultério, ciúmes, velhice e amor. Os diálogos e ações podiam ser facilmente ajustados para satirizar escândalos locais, eventos recentes, gostos regionais e misturados com piadas antigas. Os personagens eram fixos e era comum que os atores representassem o mesmo personagem por toda a sua vida. Além do improviso, outras características importantes da comédia dell'arte eram a caracterização carnavalesca, o uso de elementos de acrobacia e mímica, as máscaras que identificavam os personagens, mas deixavam a parte inferior do rosto descoberta para facilitar a dicção e projeção, e o uso de latzi, que eram ações cômicas já estruturadas e ensaiadas. O único porteiro que tem aqui faz nada sem noção, preguiçoso é tu. Amor! Amor! Eu não sou porteiro, eu sou concierge, tá? Os personagens da comédia dell'arte podem ser divididos em 3 categorias. Os zani, ou criados, que eram de classe social baixa. Os vecchi, ou velhos, que eram da alta classe. E os innamorati, ou enamorados, que eram os amantes e não usavam máscaras. Principais personagens. Arlequim ou arlequino é um palhaço acrobata. É o típico criado esperto, que embora não tenha formação intelectual, é capaz de aprontar grandes trapalhadas. Colombina é a única criada feminina. Ela é educada e refinada, por vezes é ambiciosa. A Colombina é apaixonada pelo Arlequim. Ela tenta fazer dele uma pessoa mais nobre, mas sabe que é impossível. Então o ama do jeito que ele é. Isso é tão romântico. Brighella é um criado trapaceiro, dissimulado, agressivo e egoísta. É o iniciador das intrigas. Pierrot é o palhaço triste, apaixonado por Colombina. Scaramuccia,
ou Scaramouche. É um pilantra, contador de mentiras e covarde. Pantalone ou Pantaleão era um velho conservador rico e avarento. Doutor ou Dottore, um homem intelectual e avarento. Geralmente era médico ou advogado. O inamorato possuía vários nomes, já a inamorata geralmente se chamava Isabela. Eles são jovens e perdidamente apaixonados um pelo outro. Esse tipo de arte foi inspiração para muitos personagens criados depois, como por exemplo Chaplin, e para seriados também, como por exemplo Chaves. É isso aí. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a comédia dell'arte. E ficamos por aqui na nossa aula 21. Espero vocês na aula 22. Gente, tchau!